A graça e a paz do Senhor Jesus. Verdadeiramente, eu desejo que a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. E durante esse mês de outubro que passou, eu procurei o mês todo tentar orientar as pessoas, mostrar para as pessoas que o que a gente estava vivendo pela primeira vez nessa nação brasileira não era uma guerra política, e sim espiritual. Eu sempre tive isso muito claro na minha mente, porque diante dos fatos, diante de tudo que Deus estava mostrando, que era uma guerra espiritual. E eu sei que muitas pessoas duvidaram disso e não atentaram para isso, para essa eleição. E preferiram ir de encontro e olhar simplesmente como uma guerra política, mediante os seus próprios interesses, enfim. Então, abriram mão de que era uma guerra espiritual, principalmente aqueles que deveriam estar orando, como alguns, né, como alguns não, muitas pessoas oraram de joelho, jejuaram, né, clamaram por esta nação e até foram hostilizados, né, porque quem fez isso, principalmente eu também fiz, como se fosse idolatria, como se estivesse idolatrando o homem, e não foi isso, né? Não foi isso. A gente sabe quem fez isso, quem orou, quem jejuou, sabia o mal que estava por vir sobre esta nação. Se a situação que a gente estava, ou está, para muitos, estava ruim, então não tinha dimensão do que podia vir pela frente, se tratando de uma guerra espiritual e não política. A nossa nação brasileira sempre foi uma nação muito abençoada por Deus. É uma terra que, com certeza, eu diria que é a melhor nação do mundo. É uma nação onde tudo que se planta dá, o clima é favorável, né? E vários tipos de. Os 4 climas estar sobre esta nação. Enfim, é uma terra realmente abençoada por Deus. Linda, né? A natureza, com fartura em tudo, em riquezas. Então, uma terra cobiçada por todos. Então, todos querem um Brasil, todos querem tomar posse desse Brasil, querem invadir, tomar seu pedaço nessa terra abençoada por Deus. E Deus mostrou que a terra estava em perigo, a nossa nação estava num perigo muito grande, estava indo para o abismo. E Deus procurou mostrar isso, mas infelizmente muita gente não atentou para isso, a maioria, né, não atentou para isso. E Deus, de todas as formas, ele queria poupar, né, e poupar que a nossa nação fosse destruída, de todas as formas, né? Então Deus mostrou, alertou. E eu diria que começou tudo lá em 2020, quando em 2020, Deus permitiu uma grande pandemia, não só para o Brasil, mas para o mundo todo. Mas eu quero falar em especial para o Brasil. Então, Deus permitiu essa grande pandemia, né? E teve algo que foi o ficar em casa. Então, o ficar em casa para Deus, né? O que Deus queria dizer para a nação, era assim: ó, fique em casa e me busque. Fique em casa e vá lá para o segundo livro de Crônicas, 7:14. Se humilhe, busque, se arrependa dos seus maus caminhos, se converta. Então era esse o recado que Deus estava dando, que Deus começou a dar desde 2020. Infelizmente, diante, né, que eu penso da maneira como Deus foi apresentado a essa nação nos últimos 40 anos, pelo menos, né, apresentaram sempre um Deus que era sempre o Deus de amor. Um Deus onde se podia pecar, onde podia fazer tudo, que Deus tudo perdoa e que é o Deus do amor. Sim, Deus realmente é o Deus do amor muito grande, né? Tanto é que ele deu seu único filho, né, para morrer pela minha e pela tua vida e pela aqueles que creem. Né? Então, esse amor de Deus, ninguém vai contestar isso. Só que esqueceram de falar que Deus é um Deus santo, um Deus justo, os outros atributos de Deus. Né? E que Deus é um Deus que espera dos seus filhos obediência e que fuja do pecado. E não venha se contaminar com o pecado cada vez mais e tenha o pecado como se fosse um pecado de estimação, fazendo parte da sua vida. Deus abomina o pecado. Deus abomina o pecado. E por conta dessa visão de que Deus sabe, e principalmente de que Deus está lá no céu, então aqui na terra, em relação à política, né, principalmente quem teve essa visão de política mesmo, Deus não tem nada a ver com isso não. Né, o crente não tem nem que se envolver nisso, que a política é suja, a política é isso, amaldiçoar a política. Né, e por que isso, enfim. Então eu não vou entrar nesse detalhe que todo mundo já sabe em que vai dar isso aí. Mas o que eu quero chamar a atenção é justamente para a nossa atual situação. Se a gente tivesse atentado
atentado para o que está lá em 2 Crônicas 7:14. Em 2020, Deus não precisa, Deus não tinha mandado a pandemia, né? E depois Deus também fez com que Deus não, as pessoas também ali naquela hora da pandemia, de vez de atentar para se humilhar, para buscar a Deus e realmente buscar uma cura, buscar a proteção, confiar mais em Deus, não, ficar naquela ansiedade também de vacina. Né? Veja como o ser humano é. E ficar naquela ansiedade toda de vacina, porque queria vacina. Sabe, o espírito do medo começou a tomar conta da maioria das pessoas. O medo de quê? O medo da morte. Então, era a vacina, veio a vacina. Deus permitiu que a vacina viesse. Tranquilo. Então, aí a coisa começou a voltar ao normal. Quando voltar ao normal, né? Tudo bem. Aí o que veio? Temos uma política. Aí tudo sanou, tudo calmo agora, né? Tudo, pandemia cessou, tudo tranquilo, porque tinha o quê? Política. Então vamos lá. Então a eleição do Brasil, sim, o que estava em jogo de fato era para aqueles que creem em Deus, que servem a Deus, ou não, enfim, professam sua fé em Deus. Qual era o intuito disso tudo? Que Deus estava mostrando? Defende os valores cristãos, defende os valores cristãos. Essa era a guerra espiritual. Porque Satanás quis, né, quis, né, fazer, e ele conseguiu destruir, né, a questão dos valores cristãos na nação inteira. Né? E esses valores cristãos eram o que era para ser defendido pela gente. Era essas pessoas, eu e justamente com outras pessoas que a gente se ajoelhou, que a gente orou, em defesa disso, dos valores cristãos, para permanecer esses valores cristãos sobre essa nação, porque isso provinha de Deus. Então, era a questão espiritual era essa. E sem contar também que o nosso Brasil, o nosso amado Brasil, eu creio, na dimensão dele, a última nação que tem total liberdade para o cristianismo, para pregar o evangelho. Né? Total liberdade na praça, com Bíblia, enfim, é livre. Então, só isso aí, para mim, já era motivos suficientes. Se mantiver a minha liberdade de pregar o evangelho nas praças, enfim, isso para mim já é um motivo mais do que suficiente. Então, essa era a minha causa, e eu creio que é a causa de muitos, né, que entraram pela madrugada, oraram, jejuaram, né, enfim, para defender os valores cristãos e também para permanecer o cristianismo sobre esta nação, para essa nação ser conhecida continuar sendo conhecida como a nação cristã e não a nação comunista. Eu não sei como vai ser a consciência dessas pessoas que infelizmente votaram nesse candidato que representava as trevas, né? Que representava e representa as trevas, né? Que representa e também as suas consequências que vai vir depois que assumir do dia 1 em diante de janeiro. E só alguns dias já pode sentir o clima já, né? Enfim, algumas coisas estão acontecendo por aí. Imagine depois do dia 1 em diante. A coisa realmente vai ficar difícil. Né? Porque as trevas realmente vai prevalecer sobre esta nação. Por quê? Porque a população quis isso. Então houve, né, posso dizer, uma liberação, uma brecha, uma legalidade que permitiram para que isso acontecesse. E o próprio Deus, eu creio que disse, não é a vontade do povo, então que seja feita a vontade do povo. Nunca podemos nos esquecer de Saul. Deus não queria Saul como rei, mas o povo não queria, então aí veio Saul. Então fica aí com Saul e assuma suas consequências. Então, o que também não passa na minha cabeça até agora como é que a vitória desse candidato que foi eleito, né, desse futuro presidente do Brasil, que a maior comemoração que doeu meu coração, que partiu, que minha alma realmente desfaleceu, minha alma realmente ficou em estado de luto, foi quando eu vi os vídeos de que as maiores comemorações foram dentro de presídios, foram nos morros, nas favelas lá pelos traficantes, pelos satanistas que colaboraram muito, né? Fizeram questão de dizer que estava ali contribuindo, colaborando, unindo suas forças, né? Os feiticeiros e todos os demais seguidores de Satanás. Estavam todos ali juntos, unidos. Pensa numa união do inferno, mas conseguiram, né? E eu fico me perguntando como, até hoje eu não entendo como as pessoas que proferem a fé em Deus, dizem até que servem a Deus, enfim, puderam cair nesse engano, puderam, né, endurecer seu coração,
realmente botar sua visão aqui na política, no mundo físico e não atentar para o mundo espiritual. Como se permitiram que o pai da mentira pudesse entrar nas suas vidas, um espírito de engano. Mas isso é explicável porque isso só foi possível através da ganância, das suas próprias vontades, né? Então, quando a pessoa abriu o espaço para suas próprias vontades, para os seus interesses materiais, então deu legalidade no reino espiritual para que esse espírito de engano habitasse nessa pessoa e essa pessoa realmente ficasse ali do lado das trevas e não pudesse ver a luz, né? Porque eu não acredito que todas essas manifestações aí que estão aí satânicas haja luz. Isso não há luz, isso é das trevas, né? A luz é totalmente diferente. Então, eu peço, né, que eu peço também, as minhas orações têm sido nos últimos dias justamente para que as pessoas acordem, né? Mesmo aqueles que, porventura, ainda não caíram em si, não tiveram consciência, mas uma hora vai ter, e aqueles que já tiveram, que orem a Deus, que verdadeiramente atentem para o que está escrito no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. Porque é isso que eu creio que Deus quer dessa nação brasileira, arrependimento, né, conversão de fato. Aprenda realmente a deixar de ser crente, aqueles que são crentes, para ser cristão. Qual é a diferença do crente para cristão? Cristão é aqueles que seguem a Cristo. Cristão é aquele que é discípulo de Cristo, é aqueles que têm a mente, que anda conforme Cristo, é aqueles que procuram estar realmente na luz. E procura entendimento para isso através do Espírito Santo de Deus, que é nos concedido para todos aqueles que creem, para aqueles que confessam a sua fé em Cristo. A minha luta vai continuar mais do que nunca. Agora, mais do que nunca, eu vou ter que continuar nessa luta, né? Igual a muitos irmãos aí que com certeza Deus já tem despertado para esse Brasil afora, para esse mundo afora, para orar, interceder ainda por esta nação, para que haja humilhação, haja arrependimento e verdadeiramente essa nação volte a olhar para o Deus dessa nação, volte a olhar para o alto. Então eu peço a você, ore, clame a Deus, né? Olhe para o mundo espiritual e veja de fato o que está acontecendo, né? E saiba que Jesus está voltando, que isso tudo é princípio sim do fim, porque isso tudo é a preparação, né? O que está acontecendo nas nações do mundo todo, nessas políticas do mundo todo agora, é todo um caminho que está sendo preparado para o anticristo, né? Para que o anticristo venha surgir também e reinar sobre esse mundo. Só que antes disso, há uma promessa que a igreja não vai estar mais aqui. Então, que eu e você possa não estar mais aqui quando, de fato, esse anticristo vier se levantar sobre este mundo. Então, se converta, confesse seus pecados, se arrependa realmente de coração, de quebrantamento, que haja quebrantamento no seu ser, que busque a Deus como você nunca buscou, porque da agora por diante, ou se está firmado, ou tem base, ou se tem base, raiz em Cristo, ou vai perecer, vai ficar pelo caminho. Porque não é tempo mais de brincadeiras, não é tempo mais de dizer que é evangélico, que é crente. É tempo de dizer de fato, eu sou cristão, eu sirvo a Cristo. E que Deus possa nos abençoar, que o Senhor possa derramar da sua graça, possa revivar nossas forças, né? Que possamos ter força para essa grande luta que vamos ter nesses próximos dias, com certeza, até a volta do Senhor Jesus. Que Deus ricamente nos abençoe.